Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é nova por aqui, tá chegando agora, meu nome é Priscila Lacerda, eu sou artesã e professora de costura criativa. Seja muito bem-vindo ao meu canal, tá bom? Hoje o nosso passo a passo está totalmente dedicado a essa peça linda aqui, ó, que é a bolsa Juliana. Ela é uma peça muito fácil de fazer, todas as iniciantes na costura criativa vai conseguir reproduzir porque é uma peça fácil de fazer, tá bom? Eu fiz aqui um composê com tecido tricoline e o sintético aqui na parte de baixo. Eu adoro fazer essa junção de material, tá bom? E essa peça aqui, a bolsa Juliana, para você fazer ela do mesmo tamanho da minha, a apostila com os moldes que a gente vai precisar, a lista de material e todas as outras medidas extras que a gente vai precisar, você consegue comprar essa apostila clicando no primeiro link que tá aparecendo para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Antes de começar esse passo a passo, eu já quero te pedir para você deixar o seu joinha nesse vídeo, que ele faz toda a diferença, ajuda muito na divulgação do meu canal. Se inscreve e ativa as notificações, porque toda segunda e quinta-feira às 7 horas da noite tem passo a passo novo aqui no canal e vira e mexe eu solto um vídeo mais curtinho para vocês na aba Shorts. Vamos lá, que será? O molde que eu deixei pra vocês na apostila, ele tá assim, dividido pela metade. Eu deixei as duas partes desse molde, tá? Você vai imprimir as duas folhas e vai fazer a união dos dois moldes aqui no centro, encostando o molde no outro e fazendo a colagem desses dois moldes, tá? Não pode, em momento algum, sobrepor esse molde, senão você vai perder medidas no final da sua peça. Então, você vai fazer a união dos dois, encostando no outro, sem sobrepor em momento algum, ok? Para fazer a minha bolsa, eu vou fazer um composê aqui, ó, de tecido com o sintético. Essas medidas aqui, ó, dessas duas partes aqui, da parte de cima e da parte de baixo, que é a base da nossa bolsa, tem a medida na apostila para vocês, que vocês vão cortar a parte maior 2 vezes no tecido principal e a parte menor no seu sintético, se você for fazer desse jeito, 2 vezes no sintético também. O seu tecido principal, você vai estruturar ele numa manta, pode ser qualquer tipo de estruturador que você queira utilizar. E aqui pro meu sintético, eu depois vou colar uma espuma aqui na parte de trás para dar estrutura para ele também, tá? Se você não quiser fazer esse composê de material, você vai recortar o seu molde 2 vezes no seu tecido principal, tá? O molde completo aqui depois de fazer a união dele. Se você não for fazer composê com tecido e sintético, tá bom? Como eu disse pra vocês, eu tenho 2 vezes o meu sintético e 2 vezes o meu material principal também, que é o meu tecido de forro. Eu vou separar eu vou pegar uma parte de cada um desses meus materiais aqui e vou fazer a união desses dois. Vou pegar o meu sintético, vou colocar ele aqui, ó, por cima do meu tecido, assim, direito com direito. E aqui eu vou passar uma costura com a margem de 1 centímetro. Eu vou prender com os grampinhos antes de fazer essa costura, para facilitar e o meu tecido não sair do lugar. Se você quiser fazer a marcação no seu sintético aqui com a canetinha, pode também, tá? Porque aí a sua costura vai ficar certinha na margem de 1 centímetro. Aí você vai passar essa costura e vai fazer a mesma coisa nessa outra metade aqui, tá? Que é uma metade para a parte da frente e uma metade para a parte das costas. Feita a costura de união aqui nas duas partes, a gente vai fazer a nossa costura de pesponto. E para isso, eu vou pegar aqui o meu tecido, vou jogar ele aqui para cima. Vou deixar aqui, ó, esse meu excesso de material jogado todo pra cima, pro lado da minha manta, aqui na parte de trás. Vou deixar ele pra cima. E aqui eu vou passar uma costura de pesponto em cima do tecido, tá? Em seguida, eu vou repetir o mesmo processo do lado de cá. Com as duas partes prontas aqui, com a costura de pesponto, agora sim eu vou pegar o meu molde, vou posicionar ele aqui por cima do meu tecido, dessa forma, e vou riscar esse meu molde na volta toda, tá? Vou fazer isso com as duas partes. Aí a gente pode passar uma costura por cima da marcação desse molde na volta toda e a gente pode refilar todo o excesso de material que tá sobrando. Se você não for fazer esse composê de sintético com tecido, igual eu comentei com vocês no início desse vídeo, você pode pular todo esse passo aqui e cortar o seu molde no seu tecido direto, tá? O tamanho dele certinho. Aí você pula essa parte e já pode começar a partir de aqui, ok?
Prontinho, tô com meus 2 espelhos aqui refilados, já tô com ele no tamanho certinho do meu molde. E pra complementar, esse molde aqui, do tamanho certinho do molde, vocês vão cortar 2 vezes no seu material de forro, tá? Eu tô utilizando aqui o tricoline. E esse aqui você vai cortar no tamanho certinho do molde, tá? 2 vezes que a gente vai precisar. Eu vou reservar aqui um dos meus espelhos e vou trabalhar no da parte das costas. Aqui na parte de trás, a gente vai fazer um bolsinho com zíper embutido, que eu preciso da medida desse forro aqui, ó, do forro do bolso com zíper embutido, a gente vai precisar cortar ele uma vez no material de forro, tá? Que é o mesmo forro que eu tô utilizando na parte interna. Aqui na parte de trás dele, eu fiz a seguinte marcação. Encontrei o centro do meu bolso, do forro do meu bolsinho. Da base aqui do meu tecido de forro para baixo, eu marquei 2 centímetros. E do centro para cá, eu marquei 10 centímetros. E do centro para cá também foi 10 centímetros. Aí, eu fechei aqui esse meu retângulo. E dessa marcação inicial aqui dos 2 centímetros para baixo, eu fiz mais uma marcação com 1 centímetro de margem, tá? E a gente vai centralizar ele aqui no nosso material principal com a distância de 3 centímetros da curvinha aqui desse meu molde pra baixo, tá? Então, com a ajuda da minha reguinha e uma canetinha que apague com ferro, eu vou marcar 3 centímetros, tá? Dessa base aqui pra baixo. Marquei 3 centímetros e vou encontrar o centro aqui também, tá? É só você dobrar no meio assim, bem direitinho, dobra no centro e faz uma marcação central aqui, ó. Com as 2 marcações feitas, a de 3 centímetros e o centro encontrado, eu vou pegar aqui o meu tecido de forro, vou colocar o direito dele em contato com o meu material principal. E aqui eu vou alinhar o centro e vou colocar o meu tecido alinhado com essa marcação dos 3 centímetros. Ele já tá marcado aqui, essa marcação do bolsinho a gente faz no avesso do tecido de forro, tá? Então, com essa marcação feita, se você quiser prender com o alfinete aqui para evitar de sair do lugar, pode também, não tem problema. Aí, a gente vai passar uma costura nessa marcação de cima, vai passar aqui do ladinho, vai vir embaixo, passa aqui do lado também e finaliza a sua costura. A gente vai ter um retângulo aqui, ó. Pontinho bem pequenininho agora da máquina, porque depois a gente vai fazer o corte aqui nesse tecido. Então, tem que ser um pontinho bem pequenininho para evitar de desfiar depois, tá? Então, passa essa costura na volta toda e eu volto pra gente fazer o corte junto com vocês. Costura feita, eu vou pegar a minha ferramenta, o abridor de casa de botão, esse aqui, ó, o desmancha costura, e eu vou fazer um corte aqui no centro, tá? Bem no centro certinho desse canalzinho que a gente costurou. E chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer um corte na diagonal, tá? Vou deixar um biquinho aqui. E aqui também a mesma coisa. Eu vou chegar esse corte na diagonal até próximo da costura, tá? Eu já mostrei isso aqui pra vocês um monte de vezes aqui no canal, tá? Então, eu não vou aproximar muito, fazer muito pertinho, porque é coisa que eu já ensinei um monte de vezes. Então, se você é nova por aqui, vale muito a pena você dar uma maratonada, porque tem muito conteúdo legal aqui no canal, tá? Então, eu vou fazer o corte e mostro pra vocês. Com o seu tecido cortado desse jeito, ó, ele tem um biquinho aqui e tá cortado aqui no centro, tá? É mais fácil a gente levar isso aqui pro ferro agora, pra gente jogar esse forrinho todo lá pra dentro e acertar todo esse cantinho aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou jogar o meu tecido de forro lá pra dentro e vou levar no ferro pra assentar esse cantinho aqui, tá? Até ficar bem niveladinho aqui, todo o forrinho jogado lá pra dentro. Depois que você passa no ferro, essa abertura vai ficar desse jeito assim, ó. Tá vendo como que fica bem mais fácil pra você ajeitar isso aqui? Pra fazer a costura, facilita muito ele estando ajeitadinho assim, tá? Aqui no meio, eu vou costurar um zíper. Esse aqui é o zíper de número 5, um zíper mais grosso, tá? E eu já passei o meu cursor aqui. E pra fazer a costura aqui agora, ele já tem que estar aqui, porque depois que a gente costura, você não consegue colocar ele mais, ok? Eu vou pegar esse meu zíper, vou colocar ele aqui por baixo, com o meu forro assim, ó, aberto, tá? Deixa ele ajeitadinho lá, aberto, pra gente costurar.
Aí você vai colocar ele aqui por cima, vai centralizar os dentinhos do zíper com essa abertura que a gente fez aqui agora. E a mesma distância que sobra de cá tem que sobrar de cá, tá? Do zíper que eu falo com vocês. Porque se você deixar muito aqui na beiradinha, deixar mais de um lado do que do outro, com o tempo esse zíper vai soltar daqui, tá? Ele acaba soltando aqui desse cantinho. Então, centralize ele aqui bem bonitinho e passe uma costura na volta toda para poder prender esse zíper no seu material principal. E o ponto aqui agora pode ser um ponto maior, um ponto mediano, tá? Não precisa ser aquele pontinho miudinho mais, para o acabamento ficar bem bonito. Costurei o meu zíper na volta toda e o avesso dele vai ficar desse jeito. Tá vendo aqui o que eu falei com vocês? Ó, a minha costura passou bem aqui, ainda sobrou esse excesso de zíper e aqui também. A minha costura passou aqui e sobrou um tantinho bom de zíper pra cá. Isso é muito importante, tá? Feita essa costura, a gente vai pegar o nosso tecido de forro, vai trazer ele aqui pra cima, vai juntar forro com forro e vai fechar as 3 laterais, tá? Costurando somente o seu tecido de forro. Aí você puxa ele aqui pra baixo, ó, abaixa o seu tecido principal, que você consegue passar essa costura aqui bem facilmente, tá? Aí você pode fechar as 3 laterais com um pezinho de máquina. E o seu bolsinho vai ficar desse jeito, ó. Ele já tá pronto, tá fechadinho nos 4 cantinhos. E ele fica assim no lado avesso, um bolso bem grandão pra caber bastante coisas aqui dentro, tá? Aproveitando que a gente ainda está mexendo aqui nesse espelho da parte das costas, eu vou pegar essa minha abinha aqui, ó, que é um pedaço de montana. Ela tem 8 por 6 centímetros e eu arredondei aqui os cantinhos, tá? Pra gente usar de aba de fechamento da nossa bolsa. Aqui no espelho eu tenho o centro encontrado, que eu já tinha encontrado isso antes, e da base pra baixo eu fiz uma marcação diferente. Eu marquei agora 2 centímetros, tá? Eu encontrei o centro do meu montana também, e eu vou encaixar aqui, ó, centro com centro, e vou alinhar ele com essa marcação dos 2 centímetros aqui. Aí aqui eu vou passar uma costura reta, vou ir e vou voltar algumas vezes, ponto em cima de ponto, pra ficar um acabamento bem bonito, tá? Não precisa fazer um quadradinho aqui não, porque ele tá bem próximo aqui da bordinha, senão depois fica difícil pra vocês costurarem na hora de fechar a sua peça, tá? Aproveitando que a gente tá trabalhando no espelho da parte das costas aqui da nossa bolsa, a gente vai começar a costurar a nossa alça. Essa minha alça aqui é um pedaço de montana que eu cortei ela com 50 centímetros, tá? E a gente vai precisar de 2 vezes essa medida. A largura dela aqui tem 1,5 centímetro, mas você pode fazer com a medida que você quiser, tá? Pode fazer mais largo também, não tem problema não. Eu gosto dessa medida porque eu acho que fica bem delicado. Aqui no tecido do espelho da parte das costas, a gente vai fazer 2 marcações. Do biquinho aqui, ó, da curva pra dentro, a gente vai marcar 2 centímetros. E dessa ponta aqui pra baixo, na lateral do nosso espelho, a gente vai marcar 8 centímetros. Eu vou fazer essas mesmas marcações que eu fiz aqui do lado de cá. Eu vou pegar o meu sintético, eu vou pegar a minha tira de montana e eu vou fazer o seguinte. A lateral dela aqui, ó, com o avesso desse montana em contato com o meu tecido, eu vou encaixar a lateral dele aqui nessa marcação dos 8 centímetros. A minha marcação dos 8 centímetros, ela tá bem aqui em cima, ó, bem encostada com a lateral da minha alça, tá? Aí, claro, ela vai ter que descer um pouco mais pra baixo, pra ponta dela aqui igualar com a lateral aqui do meu tecido, desse jeito. Aí, a gente vem subindo com ela reta aqui, ó, e encaixa essa mesma lateral aqui na marcação dos 2 centímetros. Então, tá aqui por dentro, tá vendo, ó? Essa lateral, a gente vai encaixar ela aqui na lateral, na marcação dos 2 centímetros. Porém, eu não vou subir a minha costura até aqui na bordinha, não. Porque depois a gente vai costurar o forro aqui no espelho principal. Então, eu preciso deixar uma distância razoável aqui pra não me atrapalhar na hora de costurar. Então, eu vou vir assim, ó. Eu vou costurar aqui na lateral, vou vir costurando aqui na lateral do meu montana e chegando aqui 1,5 centímetro pra baixo
da bordinha do meu tecido pra baixo, eu fiz até uma marcação com a caneta, 1,5 cm eu vou costurar assim na diagonal e vou vir descendo aqui do outro lado, tá? Eu vou usar um ponto de 3,5 cm aqui na máquina industrial, tá? Mas se você tiver na doméstica, pode ser um pontinho mediano. Não faz ele muito pequenininho, não, porque a gente vai costurar em cima desse montana pra evitar fazer furo demais, furo muito perto desse montana e ele acaba rasgando com o tempo, tá? Então, eu vou vir fazendo essa costura, ponto bem bonito, cuidado pra não ficar fazendo retrocesso em cima dele, porque essa costura aqui agora é uma costura de acabamento, tá? Então, ela tem que ficar bem bonita. Feito esse detalhe aqui, eu vou vir e vou fazer a mesma coisa do lado de cá, tá bom? Aí, feita essa costura, a gente vem e coloca um rebite. Eu vou costurando, vou colocar o rebite e mostro pra vocês como que vai ficar. Prontinho, terminei de costurar a minha alça e ela vai ficar desse jeito assim. Eu vou aproximar pra vocês conseguirem ver com perfeição bem de pertinho. Tá vendo aqui como que ficou a minha costura? A lateral, essa lateral da alça aqui, a lateral de fora dela, fica nas marcações, 2 centímetros aqui e 8 centímetros aqui embaixo. Aí, a gente fecha aqui, costura nas lateral, vai até 1,5 centímetro, né, da base pra baixo, 1,5 centímetro, corta aqui por cima, né, passa a sua costura aqui por cima e desce aqui do outro lado também. E pra finalizar, a gente coloca um rebite, só pra deixar mais reforçada essa parte. A gente repete o mesmo processo do lado de cá e faz a mesma coisa aqui no espelho da parte da frente, tá? E é a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada, não. Por isso que eu falei com vocês que a gente precisa de 2 vezes a medida de 50 centímetros no montana pra gente fazer isso aqui. Feitas as costuras dessa alça aqui, eu preciso fazer a estruturação nessa parte de baixo aqui que eu falei com vocês, que eu estou utilizando o sintético. Então, eu vou cortar na minha espuma e vou fazer a colagem dela aqui, tá? Vou fazer nos dois lados aqui. Depois que fizer essa colagem aqui da estruturação, se caso você estiver usando... fazendo esse composê de tecido com sintético igual eu tô fazendo, você vai colocar direito com direito assim do seu material, vai fechar a parte de baixo, essa lateral aqui, a lateral daqui e depois juntar as caixinhas de leite e fechar todas as duas, tá? A parte de cima, que é a boca aqui da nossa bolsa, não mexe nela por enquanto, tá? Porque a gente precisa mexer no forro, encaixar o forro, isso é só depois. Então, fecha as laterais e as duas caixinhas de leite aqui do tecido principal. Prontinho, fechei todo o meu tecido principal e também as minhas caixinhas de leite aqui. Aí, eu vou pegar a parte do meu forro, que é aquela que a gente cortou a medida inteira do molde, 2 vezes no tecido de forro, né? Que eu mostrei pra vocês no início desse vídeo. A gente vai colocar assim, ó, direito com direito aqui, ó. E vai passar uma costura nessa lateral, na lateral de cá e aqui embaixo pra poder fechar. Do mesmo jeito que a gente fez no tecido principal. E vai fechar também as caixinhas de leite. Se você quiser fazer algum bolsinho na parte interna, pode ficar à vontade pra fazer também, tá? Eu vou deixar ele liso mesmo, eu não vou colocar nenhum bolsinho na parte interna. Então, é só fechar os cantinhos e as caixinhas de leite com a mesma margem de costura que a gente usou pra fechar o tecido principal, tá? Com o seu forrinho costurado, a gente vai desvirar ele pelo lado principal, vai deixar o direito dele, né, o direito desse forrinho virado pra fora, desse jeito. Vai pegar o tecido principal, todo esse volume aqui, e vai encaixar aqui por dentro esse tecidinho de forro. A gente vai ajeitar e vai alinhar aqui nas laterais. Pra fazer essa costura de fechamento, a gente vai jogar principalmente a nossa alça lá pra dentro, porque a gente não pode costurar ela. Então, você ajeita e joga lá pra dentro e essa aba aqui também, tá? Então, eu vou prender tudo na volta toda, alinhando primeiramente as costurinhas da lateral, aqui com a lateral do tecido principal. E antes de fechar, eu mostro pra vocês como que fica, tá? Só que agora você vai precisar de muitos grampinhos pra juntar isso aqui, pra ficar mais fácil.
Depois que a gente ajeita tudo, os tecidos aqui, ó, vai encaixando tudo bem direitinho e prende com os grampinhos, vai ficar desse jeito assim, tá? Com o forrinho encaixado direitinho desse jeito. Agora a gente vai passar uma costura na volta toda aqui pra gente poder fechar a nossa peça. E a margem de costura aqui agora é com um pezinho de máquina, tá? Ainda meio centímetro. Eu esqueci de falar com vocês pra deixar o forro aberto. Então, a gente vai costurar e depois eu vou desmanchar a costura lá do fundo, só um pedacinho, só pra gente poder desvirar a nossa peça. Eu acabei fechando também, mas é só soltar a costura que é bem facinho, tá? Fecha aqui na volta toda com a margem de meio centímetro, tá? Ou a margem da máquina doméstica, se caso você estiver na doméstica. Desvirada aqui pelo lado principal dela. Antes de fechar a abertura que eu deixei pra desvirar, eu vou pespontar toda essa bordinha aqui da parte de cima, alinhando esse tecidinho, jogando esse forrinho todo lá pra dentro, vou prender com vários grampinhos e vou passar uma costura de pesponto. Aí, feito isso, não fecha a abertura que a gente usou pra desvirar, porque a gente ainda precisa fazer o acabamento aqui, ó, do nosso botãozinho imantado, tá? Pro fechamento da nossa peça. Então, só faz essa costura de pesponto na volta toda por enquanto. Costura de pesponto finalizada aqui na parte de cima. Vocês viram que eu desvirei a minha peça e fiz a minha costura pelo lado principal. Assim fica mais bonito, porque essa costura aqui, ela é uma costura de acabamento. Então, se a gente fizer ela do lado principal, é o ideal, tá? Agora, antes de fechar a abertura, que eu deixei pra desvirar, eu vou juntar aqui, ó, tecidinho com tecidinho. Vou até colocar um grampinho aqui, ó, pra alinhar esses cantinhos aqui, deixar eles bem certinho, porque tem um desenho aqui, né? Aí, chega aqui no cantinho, ele abaixa na curvinha. Então, eu vou prender aqui com os grampinhos pra eu alinhar onde eu vou colocar o meu botãozinho imantado. O meu botãozinho imantado que eu vou usar, ele é com rebite na parte superior. Essa parte de cima aqui, ele é o acabamento com rebite. Então, eu vou fazer a aplicação dele aqui, vou marcar no meu tecido onde eu preciso colocar e vou fazer a outra colocação. A parte de baixo dele é com aquele ganchinho, então por isso que eu deixei o fundo aberto. Então, eu vou fazer essa colocação desse botão, tá? Eu não vou mostrar porque é uma coisa bem simples de se fazer e também precisa de balancinho, então eu vou lá pro balancinho pra poder fazer a aplicação dele. Se você quiser usar um botãozinho Rita pra fazer o fechamento dessa peça, também pode, tá? Então, eu vou fazer a aplicação dele, vou fechar o forrinho e volto pra mostrar pra vocês a nossa peça finalizada. Botãozinho imantado aplicado na minha peça, como eu disse pra vocês, ele é feito com aplicação com rebite. Mas você pode utilizar o outro botãozinho também, tá? Botãozinho Rita, pode ser o botão desse aqui de imantado, porém aquele com as garrinhas, só precisa fazer um acabamento aqui na parte de cima, né? Ou então trocar esse pedacinho de montando aqui por um outro modelo de fechamento para você conseguir dar acabamento nesse botão. Esse é o resultado final da minha peça. Eu adorei, confesso pra vocês que eu tô apaixonada nessa peça. Ela ficou com um tamanho muito, muito bom. Aqui na descrição eu deixei pra vocês as medidas finais dessa peça aqui, então se você quiser dar uma olhadinha, é só clicar aqui em Saiba Mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, já sabe, não vai embora sem deixar o seu joinha nesse vídeo, que ele faz toda a diferença, ajuda muito na divulgação do meu canal. Se inscreve e ativa as notificações, porque toda segunda-feira, neste mesmo horário, eu estou de volta com conteúdo novo pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!